do Asa, Dico Uley. Dico, vamos começar a entrevista explicando o que aconteceu nesse final. Que confusão foi essa? O que você pode falar sobre isso? O técnico primeiramente, mais uma vez, dar glória a Deus na nossa vitória, parabéns ao grupo, né, toda a diretoria, enfim, a todo o staff do Asa que trabalha bastante para que a gente consiga nessa vitória. Nós, treinadores, temos um comportamento que é o normal dos treinadores. No começo da partida, o treinador da casa ele tem que ir cumprimentar. Se ele não for, obviamente que é um direito dele, ninguém vai fazer confusão por isso. Eu joguei contra o Leandro lá no Campeonato Cearense o ano passado, eu no Iguatu e ele no Horizonte. Quando ele foi jogar na minha casa, eu fui lá e cumprimentei ele. No final, às vezes, até para o treinador estar um pouco de cabeça quente, não é tão de praxe se cumprimentar, mas acontece também. Mas a norma, entre aspas, é você no começo do jogo. Ele não veio me cumprimentar, né? O banco próximo, ele não veio me cumprimentar. Quando acabou o jogo, eu fui em direção ao meu grupo e parabenizar a arbitragem. E ele começou a vir para cima de mim, apontar o dedo, dizendo que eu era mais educado, que eu sou um colega de profissão. Eu disse, eu sou teu colega de profissão agora e no começo. Porque você não foi lá. Ele começou a me chamar de mal educado, chamar palavrões. Eu também tenho meu comportamento, minha personalidade, fui e respondi à altura, e foi quando começou a ter aquele tipo de situação que a gente, né, não quer que aconteça. Pedimos desculpa, né, ao torcedor de maneira geral, porque nós temos o primeiro a dar o exemplo, mas tudo partiu de um erro, né, do treinador da casa que deveria ter ido lá, ou então se ele não vai, depois ele não pode cobrar, né? Mas isso aí fica dentro do campo, graças a Deus não teve nada que aumentasse a violência e que tivesse algo desse tipo, e acabou tudo bem ali, graças a Deus. Professor, com relação agora o chip, próxima quarta-feira tem Copa Alagoas. Copa Alagoas, que vai ser importante, né, para a gente continuar fortalecendo o nosso grupo. Eu agora, no final ali, fiz questão de frisar a importância e a qualidade que nós temos aqui no nosso grupo, né? Um primeiro tempo que nós fizemos que não foi tão bom para o nível que o Asa pode fazer, e no segundo tempo voltamos muito bem. Sofremos ali um gol de pênalti que, diferentemente do primeiro tempo, onde o CSE teve mais chances e teve um pouco mais de espaço, no segundo tempo ali nós corrigimos e eles já não chegavam com tanta vontade, ou com tanta intensidade, ou com tanto volume, e aí mesmo assim sofremos um pênalti, mas mostrou a força do grupo, né? Mostrou a força dessa equipe, que mesmo sofrendo o gol, depois continuou jogando bem. Fizemos o segundo gol, tivemos chance de fazer 3 ou 4 antes dos 2 gols que foram anulados, e realmente agora não posso comentar se foi ou não, depois eu vou ver com calma. Então eu saio muito feliz, né? Principalmente pelo segundo tempo e pela força do nosso grupo. Dico, essa crescente do CSE no primeiro tempo que você destacou, e em alguns momentos na segunda etapa também, foi muito em virtude dos balanços das linhas do meio campo, defesa, que não estava compactando bem a marcação? Olha, no primeiro tempo eu acho que foi um pouco isso, né? Eu acho que a gente deixou alguns espaços entre nossas linhas ali, é o que eu falo para os jogadores, e é uma discussão do futebol nacional hoje em dia. Muito se fala em relação ao volume do calendário e em relação relacionado à parte física dos jogadores, lesão. Mas tem outra coisa que é tão importante, que é o nível de concentração, que é os jogadores se mantiverem frescos, vamos dizer assim, para conseguir dar o máximo de rendimento. E quando tem jogo quarta, domingo, além da parte física, você perde um pouquinho também da qualidade do espetáculo. É normal que o nível de concentração caia um pouquinho. E o nosso, depois do gol, caiu, né? E também tem a qualidade do adversário, é uma equipe bem treinada, é uma equipe que tem jogadores experientes, de muita qualidade, que conseguiram achar o espaço. No segundo tempo, nós organizamos a casa, fizemos algumas mexidas que realmente surtiram efeito, e a gente conseguiu controlar. Pode ver que eles já não chegavam com tanto espaço para jogar e nem com tanta chance de finalizar, e depois acabamos fazendo o segundo gol, terceiro, quarto, e tivemos chance de fazer outros, mas infelizmente não conseguimos, mas o mais importante é a vitória. Professor, garante essa vitória hoje fora de casa, e a sequência da competição do Asa é outro jogo também, jogando fora do estádio Fumeirão. Agora vai enfrentar o CRB, sabendo que é um jogo difícil, que é praticamente considerado um clássico, né, aqui no nosso estado. Como é que está o planejamento, pensando nessa reta final de competição, um pouco mais tranquilo, já com esse adiantamento da classificação do Asa, mas pensando que vai ser um confronto importante para sair com a vitória? Considerado um clássico não, né? Para mim e para quem vive no futebol hoje sabe que é um clássico. O Asa, ele está entre as 3 equipes mais fortes do estado, sem dúvida nenhuma, tanto que essas 4 finais aí que vem, né, desbancando um time da capital,
prova isso. Sem dúvida nenhuma é uma sequência forte, né? Uma sequência difícil. Vamos jogar mais um jogo fora de casa, mas quem quer ser campeão, né, tem que passar por essas provas. Nós, para chegarmos ao título na semifinal, né, na própria fase, na primeira fase, na semifinal e na final, vamos ter que jogar uma partida na semifinal e uma partida na final fora. Então é um momento de prova dos jogadores, de teste, de fazer com que os jogadores passem, né, por essa dificuldade que vamos ter. Aqui já tivemos contra o CSE, vamos ter contra o CRB também, mas eu acredito muito na equipe, né? É uma equipe muito qualificada, é uma equipe que vem crescendo bastante, vem tendo cada vez mais um jogo consistente, principalmente no aspecto defensivo, apesar de ter sido um primeiro tempo, como já falei aqui, falhamos em algum aspecto, mas no segundo tempo, quando a gente aumentou o nível de concentração, organizou um pouquinho, uma equipe muito forte coletivamente. Agora vamos para esse primeiro quarta-feira, né, na Copa, e depois vamos para esse jogo com o CRB, que sem dúvida nenhuma é um dos jogos mais difíceis da competição, mas que quem quer ser campeão precisa passar por ele. Dico, parabéns pela vitória. O Asa hoje não entrou com o Kelton, que até então é um jogador considerado titular. E você falou, assim, na sua chegada, que não tem uns titulares, tem um elenco. Hoje o Gustavo Ramos entrou, deu conta do recado, já fez gol. O Asa sentiu, mesmo com essa vitória, jogando bem, as modificações surtiram efeito, sentiu a falta do Kelton nessa partida? Qualquer jogador que principalmente, né, os que vêm sendo titulares, mas até quem não vem sendo titular e nós não temos à disposição, faz falta. Né? O Kelton é um jogador que tem uma identificação forte com o clube, já fez uma temporada muito boa ano passado, começou como titular, fazendo gols, então é um jogador importante que sem dúvida nenhuma faz falta. Né? Mas você vê, hoje um dos melhores jogadores nossos foi o Jailson. Entrou muito bem, ganhando confronto, ganhando 1 para 1, fez 2 gols, um valeu, o outro foi anulado. Então é o que eu digo, a força do nosso grupo. É importante a gente ter isso. O Kelton é um jogador importante, se o Cris sair, se o Fábio sair, se o Aleph, qualquer jogador desse que a gente perca, ele vai fazer falta. Mas o mais importante é a gente ter um grupo forte. Eu confio bastante nos jogadores, eles sabem que eu confio neles e sem dúvida nenhuma, quando a gente precisar, feito hoje aí no segundo tempo. As substituições surtiram muito efeito e fez com que a equipe evoluísse, fizesse um segundo tempo muito consistente e nos desse a vitória. Time mesclado para quarta-feira, professor? Vamos ver ainda, mas provavelmente vai ter muita mudança. Né? Provavelmente aí a gente vai ter que dar uma descansada em boa parte desse grupo aí, porque senão eles não aguentam, é o que eu digo, é nível de concentração, é questão também de perigo de lesão, mas o principal, eu tenho total tranquilidade de colocar o grupo que vai entrar contra o Muricy, porque, por exemplo, dessas 5 substituições que eu fiz aí, provavelmente eles estão jogando. Então a gente vai ter um Jailson, a gente vai ter um Igor Leite, a gente vai ter um Léo Carvalho, vai ter um Flávio, que são jogadores de altíssimo nível que pode ser titular a qualquer momento. A entrada do Igor Leite no lugar do Jefferson, naquele setor de meio campo, foi justamente para cadenciar o jogo, porque naquele momento do jogo você estava vencendo a partida ainda por 1-0. Foi para cadenciar e a bola sair com mais qualidade do meio campo? Só uma correção, eu coloco ele depois do pênalti. Depois do pênalti, né? A gente estava 1-1, né? Já é uma situação que a gente trabalha bastante, que é a mudança de sistema, né? Ter variação. Então a gente começa num 4-3-3 e muito pelo primeiro tempo eu já tinha em mente de fazer essa substituição, porque o CSA em algum momento ali estava tendo uma superioridade por dentro. Desculpa, o CSE. Né? Então o CSE estava tendo essa superioridade por dentro e eu queria povoar um pouco mais o meio e sei também, né, que o Igor ele dá essa qualidade, ele tem uma chegada como 10, eu já falei sobre isso mais algumas vezes, ele tem uma chegada de 10 mais forte do que a do Samuel. O Samuel é um jogador que eu considero um pouco mais 8, que vem de trás, que combate muito. O Igor é esse jogador que chega na área, ele pifa mais, né? Que ele pifa mais, que ele finaliza, que ele cria uma condição de superioridade quase dentro da área. Então nós fizemos essa mudança para trabalhar, variar o sistema, fazer um 4-4-2 e não foi para cadenciar, foi justamente para acelerar, para dar liberdade para Paulinho, para ter um Jailson e um Alex podendo chegar numa condição. Você vê que depois da entrada dele, quantas chances nós não criamos e muito pela a bola passar por ele, que tem uma qualidade absurda. Então, diante disso, sai feliz daqui? Saio muito feliz. Vitória é o que eu digo. Vitória a gente tem que sempre estar feliz, né? Mesmo que a equipe jogasse mal o jogo todo, que não foi o caso. Fizemos um jogo de maneira geral muito bom, um segundo tempo excelente e a vitória a gente tem que comemorar porque agora nos deixa, né? Na segunda colocação, ou na terceira, junto com o CSA ali, mas com condição de fazer um bom jogo contra o CRB e brigar pela primeira posição.